Vamos abrir Efésios, nós estamos no capítulo 2. Um vaso de testemunho ao Senhor deve ser a igreja. Amados irmãos, Efésios é uma das cartas mais elevadas que nós temos no Novo Testamento, porque é a carta do superlativo, né? Não existe nenhum outro escrito que tem 5 vezes nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nem tantas vezes, muito mais excelente, riqueza, abundância, tudo isso daí está. Nós vemos, irmãos, que nós temos nessa carta de superlativos. Também vemos aqui, amados irmãos, a glória da igreja. Se você quis estudar Romanos, você vai ver a glória do Evangelho. Quando você vai para Efésios, você vê a glória da igreja. Quando você vai para Colossenses, você vê a glória do cabeça da igreja, que é Cristo. Quando você vai para Filipenses, você vai ver a glória da experiência cristã genuína. Quando você vai para Hebreus, amados irmãos, você vê a glória de Cristo como sumo sacerdote à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Então nós temos tudo na palavra de Deus para nós termos uma vida que glorifique o Senhor, que traga um testemunho vivo de Jesus. Então, quando nós lemos aqui, amados irmãos, nós vemos do capítulo 1, do 3 ao 14, a gente vê a origem da igreja. Então, são 7 glórias da igreja, desde o versículo 3, que diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você vê no Velho Testamento, as bênçãos eram mais terrenas, materiais. Quando nós vemos no Novo Testamento, amados irmãos, as nossas bênçãos são celestiais, são espirituais. E essas bênçãos são ditas aqui, todas elas reveladas para mim e para você, que nada mais é do que a nossa eleição, a nossa predestinação. Qual é o destino para nós? Nós vemos a filiação, tudo isso aí são glórias da igreja. Nós vemos a redenção em Cristo Jesus através do seu sangue, nós vemos a revelação de Deus, que tudo vai convergir na pessoa do seu Filho. Nós temos o selo, que é de propriedade, nós temos o penhor, que é a garantia, amados irmãos, da nossa herança. Todos esses daí nós vemos dentro da origem da igreja, aqui em Efésios capítulo 1. Claro, você fala assim, quando começou a igreja, Oswaldo? Pentecostes. Jesus diz em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembre-se que a igreja só tem uma. Todas as denominações, amados irmãos, são os homens que fazem. Igreja só tem uma. Tanto é que as cartas assim, para a igreja de Corinto, a igreja de Filipe, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, eles não tinham. Os homens fazem coisas e se dividem. Então preste bem atenção, amados irmãos, aqui, depois ele vai falar sobre a glória da igreja, e Paulo vai fazer a primeira oração. E a primeira oração é por iluminação do nosso coração. Mas as coisas de Deus são por revelação, irmãos. Não é uma revelação esta Bíblia. Isso não existe. É a revelação do que está na Bíblia. O que Deus tinha que falar conosco está aqui. Agora nós precisamos o quê? Ganhar visão e iluminação para a gente enxergar a grandiosidade da obra de Cristo, da pessoa de Cristo. Então ele faz aquela oração que é justo para nós vermos 3 coisas. O chamado de Deus, Deus o chamou. Qual é o chamado de Deus para nós? A herança de Deus, qual é a herança de Deus?
A igreja. E qual a herança da igreja? É Cristo. É Cristo. E o poder de Deus, que é o poder da sua ressurreição. São 3 orações para 3 coisas, a primeira oração. Mas ele continua. Nós vemos agora, nós entramos no caráter da igreja, que nós estamos estudando no capítulo 2. E aqui que nós vamos ficar nessa noite, chegamos até o capítulo 2, de 1 a 10. Agora nós vamos, amados irmãos, do capítulo 11 até o final, assim se Deus permitir, com muita paciência dos irmãos. Então, aqui nós temos o caráter da igreja. Que igreja? Quem são esses que Deus chamou? Ele começa dizendo, vós estáveis mortos dos vossos delitos e pecados. Essa era a situação nossa. Agora, como é que nós vivíamos? Qual a característica daquele que está morto sem Cristo? Aquele que biologicamente está vivo, pode frequentar uma assembleia, pode ser até pastor, pode até pregar, pode fazer o que você quiser, mas se não nasceu de novo, se não ganhou a vida de Cristo, ele está morto para Deus. E a característica desses mortos para Deus são 3. E você vai ver que é a carne, o mundo e o diabo. Ele anda porque é uma trindade satânica. A carne, o mundo e o diabo, eles dão as mãos. Em compensação, amados irmãos, nós temos a trindade santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que é muito mais poderoso que tudo isso daí. E Jesus veio prevalecer sobre tudo isso daí. E a igreja deveria estar prevalecendo sobre a carne, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo. E ele fala, como é que nós andávamos antes, nos quais andasse segundo o curso deste mundo. E aí que está a primeira característica daqueles, amados irmãos, que estão mortos para Deus, mas estão vivos para o mundo. Estão vivos para o mundo, vivos para a carne, vivos para Satanás. Mas para Deus está morto. Mas, amados irmãos, quando nós ganhamos a vida de Cristo, aí nós estamos, amados, mortos para a carne, mortos para o pecado, mortos para o mundo. Inverteu tudo, porque Ele transportou-nos do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor. Nós precisamos aprender a viver como povo celestial, povo de Deus. Estamos no mundo, não somos do mundo. E o que Jesus ora diz, santifica-nos da verdade, a tua palavra é a verdade. Aí entra o primeiro aspecto da igreja, ignorância bíblica. Qual é a vocação da igreja? Qual a natureza da igreja? A natureza da igreja celestial. Qual a vocação da igreja celestial? Qual o chamamento, vocação celestial? Qual o único objeto da igreja, ou cabeça, que é Jesus Cristo? Por isso você começa a ouvir o mundo, ver o mundo, e o mundo vai atraindo você, e você vai se distanciando do Senhor, e você vai dando margem a Satanás, à carne e ao mundo. Então a segunda coisa, característica, ele diz assim, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito agora atua no filho da desobediência, que é isto, é Satanás, entre os quais também todos nós, agora Paulo inclui todos nós, judeus e gentios. Ele começa falando gentio, agora ele vai incluir. Por quê, amados irmãos? Romanos vai dizer assim, a sua moral não salva, a lei não salva você, a sua conduta não salva você, porque todos os pecados estão separados da glória de Deus, não há um justo sequer. Mas graças a Deus, pela graça do Senhor, e o derramamento do sangue de Jesus, amados irmãos, Ele veio nos perdoar completamente. E Ele veio nos fazer seus filhos. Agora presta atenção, ele continua, segundo inclinações da carne, segundo a vontade da carne, dos pensamentos, eram por natureza os filhos da ira, como também os demais. E qual era o fim de tudo isso? Filhos da ira, para a condenação eterna. Então nós estávamos mortos espiritualmente, mas vivos para o mundo, para a carne, para o pecado, para o diabo. E estávamos sobre a ira de Deus, sobre a condenação de Deus. Agora em Cristo Jesus, amados irmãos.
Que maravilha! Essa era a nossa situação. E agora em Cristo Jesus, qual é a nossa situação? Graças a Deus há um mas. Graças a Deus, Deus diz, haja luz, e houve luz, e começou a separação das coisas. Graças a Deus, amados irmãos, porque lá em Belém nasceu o menino. Graças a Deus, esse menino é Emmanuel, é Deus conosco, Ele é Jesus, veio nos salvar dos nossos pecados, Ele é a luz do mundo. Graças a Deus. Muitos não viram isso, amados irmãos, mas aqueles magos, seguindo a estrela, eles foram até lá, adoraram, presentearam, e diz assim, voltaram não pelos mesmos caminhos, porque quem tem um encontro real com Cristo, nunca mais vai voltar para o mesmo caminho, o caminho é outro, porque agora Jesus é o meu caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Ele vai dizer, mas sendo rico em misericórdia, aqui está a abrangência, a abundância do nosso Deus, por causa do seu grande amor com quem nos amou. Não é por causa de mim, de você, no sentido, eu tinha alguma coisa que merecesse alguma coisa. Nós só merecíamos a ira de Deus. A fonte de tudo é Deus, começa tudo por Deus. As pessoas falam assim, eu fui a Jesus, você nunca foi a Cristo, é Cristo que veio a você. Ele veio buscar e salvar o perdido. Nunca o perdido vai a Cristo, ele só vai a Cristo, porque o Pai manda ele para Cristo, e Cristo o salva, devolve para o Pai como Filho de Deus. João vai dizer assim, ninguém vem a mim se o Pai não mandar. Mas todos aqueles que o Pai mandar a mim, eu não lançarei fora. Você está vendo, irmãos? Nunca parte de nós. A fonte de tudo é próprio Deus. E ele continua dizendo, olha que coisa, olha só, é obra exclusiva de Deus, e estando nós mortos, no nosso delito, nos deu vida, salvação. Como? Juntamente com Cristo, é a obra da cruz. Pela graça sois salvos. Por que juntamente com Cristo? Porque você vai entender Romanos, capítulo 6. O que aconteceu? Romanos, do capítulo 1 até 5, 11, você vai ver, perdoando os nossos pecados, nos justificando, fala do sangue. Mas quando você entra em Romanos 6, fala da cruz, no sentido inclusão. Nós fomos incluídos na morte de Jesus. Por isso eu vai dizer, o seu velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Você foi crucificado juntamente com Cristo. Você foi sepultado, mas você ressuscitou com Cristo para a novidade de vida, uma nova vida. Amados irmãos, quem conheceu Cristo pela graça de Deus, nunca mais vai ser a mesma pessoa. É um milagre de Deus. Ah, eu sou salvo pela graça de Deus, Jesus. E continua a mesma coisa, esquece. Você nunca conheceu a Jesus. Quando Jesus se dá a conhecer a nós, amados irmãos, Ele faz uma revolução na nossa vida. É como se fosse uma bomba atômica. Destrói tudo para construir. Agora edificar uma nova vida. Uma vida em Cristo Jesus. Uma vida celestial. Uma vida com a mente de Deus. Uma vida com o propósito de Deus. Uma vida que anseia a vinda de Jesus. A sua terra não é aqui. Ele é cidadão do céu. Ele aguarda ir para o céu. Mas hoje não, irmãos. Hoje nós reunimos por causa da prosperidade. É cura, prosperidade. Deus pode curar? Cara, Deus é Deus. Mas o foco não é isso. Prosperidade, material, terrena. E o que a Bíblia diz para mim e para vocês? Desde que já você ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas lá de cima, onde, não nas coisas terrenas, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Por quê? Porque sua vida está escondida em Cristo Jesus. E Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é, e seremos semelhantes a Ele. Ah, irmãos, essa deveria ser a vida da igreja, irmãos. Pé na terra, os olhos do coração no céu. Mas nós estamos distraídos. O mundo distrai. E ele continua dizendo, juntamente com ele, lugares celestiais, diz a palavra de Deus.
e nos fez assentar em lugares celestiais, para mostrar, qual o propósito? Mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E você vai ver Colossenses 3,10 dizer que a igreja vai mostrar a multiforme graça de Deus como uma vitrine para os anjos caídos e não caídos. Eu prevaleci. Olha aqui, os meus filhos. Mas nós achamos que isso é muito pouco. Então nós ficamos discutindo pequenas diferenças entre nós, dividindo. Se você enche de água, não enche de água, se é assim, daquilo, a gente fica essas coisas. Irmãos, que baixeza nossa, superficial, né? Daí ele vai dizer, como é que Deus fez isso? Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obra, para que ninguém se gloria. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, amados irmãos, Deus vai dizer, como é que eu formei a igreja? Começa no versículo 11. Ele fez toda essa maravilha, ele vai dizer, agora vocês são o quê? Um só corpo. Será que nós entendemos isso? Que nós somos um só corpo? Qual o caráter da igreja? Qual a natureza da igreja? Ah, mas irmãos, nós invertemos tudo, a natureza da igreja é uma instituição, a criança da igreja ela é terrena. Não, irmãos, a igreja ela é celestial, a natureza dele é celestial. Ela vive, sobrevive, respira, se alimenta pelo celestial. Mas nós não. Nós invertemos tudo. Tanto é que para alguém ser um pastor de uma igreja, muitos vão dizer, você tem que mandar o currículo, se você tem PhD, doutor em divindade, aí você vai ser pastor da igreja. Mas irmãos, o que nós estamos fazendo? Se nós chamássemos aqui, daqueles discípulos, a maioria deles, todos eles um passarinho. Porque tudo é iletrado, irmão. Eu não estou dizendo que não deva estudar, pode estudar, mas não faz de você um filho de Deus. Não faz. Você tem hoje mais pastores liberais do que nunca houve no mundo. Aceita tudo. Não, irmãos. Nós pagamos o preço para pregar a verdade e que a verdade seja o centro da nossa vida, a verdade é Cristo. E que eu e você vigiemos o nosso coração, para que nós também nos distanciemos. Porque isso chama-se apostasia, é estar à margem do caminho. Apostasia. Apostasia devagar. Vai jogando Jesus de lado, o coral é mais importante, o pregador é mais importante, a denominação é mais importante, nós somos mais importantes, nós vamos devagarzinho, nós vamos deixando Cristo de lado. Chama-se apostasia.